capítulo 8 do livro Quem é Você? Quando ninguém está te vendo. Hoje nós vamos estar estudando sobre o amor sacrificial, dar sem desistir. O amor ágape, amor incondicional. Podemos dizer que a origem desse amor é no próprio Senhor. Um amor incondicional, perfeito e sacrificial. Como nós somos seres imperfeitos, não se pode originar esse tipo de amor em nós, mas pode ser gerado em nós pelo Espírito Santo. Só desta maneira que conseguimos amar como o Senhor ama. Lá em Romanos 5:5 diz: "E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu." Vamos entender esse amor sacrificial. A cruz de Cristo é a mais eloquente expressão do amor de Deus por você. Deus ama você. Ele não escreveu essa verdade nas nuvens, mas revelou esse amor na cruz do seu Filho. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz de Cristo não foi um acidente, mas um apontamento de Deus desde a eternidade. Cristo nasceu para ser o nosso substituto, representante e fiador. A cruz sempre esteve diante dos olhos de Cristo. Ele jamais recusou da cruz. Ele marchou para ela como um rei que caminha para a coroação. O amor de Deus por nós é eterno. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele nunca desiste de você. O amor sacrificial está mais ligado ao trabalho que à diversão. Tem mais a ver com a condição de servo do que com a de herói. Quando me proponho amar, geralmente acabo dando em lugar de receber. Amar, inevitavelmente, nos custa algo. Normalmente, os 3 bens mais valiosos que possuo: meu tempo, meu vigor e o meu dinheiro. E dificilmente partilho esses recursos com outros, pois nós temos em quantidade limitada. O versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16. Dá a perfeita definição do amor sacrificial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus estava preocupado com o bem-estar daqueles que lhe eram preciosos. Por isso ele sacrificou seu único filho. Quando estamos preocupados com o bem-estar daqueles que amamos, temos que nos sacrificar tempo, vigor e dinheiro para ajudar e fazer algo pelo próximo. Contudo, se o amor implica sacrifício, eu reluto em me envolver. Talvez por isso alguns cristãos enfatizem os aspectos de diversão, comunhão e realização, sem nunca fazer menção ao sacrifício. É tempo de tirarmos a falsa máscara que o mundo e, por vezes, a igreja colocam no amor. Chegou a hora de dizermos a verdade. O verdadeiro amor é sacrificial. Enquanto o nosso mundo quer viver uma cultura de morte, em que se sacrificam vidas em prol dos seus objetivos individuais, Deus nos convida a nos sacrificar para trazer vida a outros. É possível que tenhamos de abrir mãos de nossos planos, de nossa independência ou de nossa privacidade para amar como Deus ama. Talvez tenhamos de nos separar daquilo que é mais precioso por causa dos outros. Eu vou dar um exemplo assim da minha vida, algo que eu vivi. Eu conheci há uns 8 anos atrás, há uns 20 anos atrás. Eu conheci uma senhora assim que cheguei aqui no Rio. Na época, ela tinha uma faixa de 75 anos, né? Eu já vim conhecer ela através da filha que conhecia meu esposo. Nós estávamos passando por um momento muito delicado da nossa vida. E essa senhora, ela estava passando por um luto, tinha acabado de perder o seu esposo.
E a dificuldade que a gente estava enfrentando, a minha família, né? A gente foi praticamente posto para fora da casa de parentes, e naquele momento era um momento muito sensível, a gente estava em um momento muito delicado, né? E essa senhora, com amor, o coração cheio de amor, ela abriu mão da sua privacidade, abriu mão do seu luto para receber na sua casa uma família de 5 pessoas, né? Eu e meu esposo e os meus 3 filhos, que na época tinham enteado comigo. Então, a gente para analisar hoje, né? Esse estudo mexeu muito com os meus sentimentos, né? A gente vê que realmente ela abriu mão por amor, amor a outros, né? Ela abriu mão da sua privacidade, abriu mão do seu luto, e nós sabemos quando a gente perde um ente querido, a tendência é a gente querer ficar no nosso cantinho, a gente não tem muito para dar, porque estamos sensíveis, estamos tristes, né? Mas o mais interessante é que mesmo sem ela me conhecer, porque ela conhecia o meu esposo, ela não me conhecia nem conhecia meus filhos, ela abriu a sua casa para receber essa família. Então, a gente vê realmente o que é o amor sacrificial. Hoje, no mundo no qual nós vivemos, não é um mundo que exala o amor. Se falamos hoje de maternidade e paternidade, isso assusta. Se falarmos de ajudar o próximo, no lugar de buscar nossos próprios interesses, isso também assusta. Contudo, precisamos ter disposição para viver esse amor. Aquele que vive esse amor encontra sentido para a sua vida e não passa os dias com medo de amar. Eu gostaria que uma das irmãs me ajudasse e abrisse lá em Marcos, capítulo 12, do verso 28 ao 31. É que eu leia, irmã? Pode sim, minha querida, eu agradeço. Marcos 12. Marcos 12, do 28 ao 31. Leiamos. Aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O primeiro é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Amém. Obrigada, Márcia. Então, Jesus estava dizendo, se você conseguir cumprir esses 2 mandamentos, você vai conseguir cumprir todos os outros mandamentos. Precisamos aprender a amar como Jesus ama. Existe um poder excelente no amor, porque quando nós aprendemos a amar, tudo fica mais fácil. Sabe por quê? Porque a fé torna as coisas possíveis, mas o amor torna as coisas mais fáceis. Quando aprendemos a amar, tudo fica mais fácil. Lá em 1 João 4,8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Logo, se nós não aprendemos a amar, não conhecemos a Deus. Precisamos estar revestida desse amor. Precisamos exalar esse amor através de palavras, gestos e atitudes, principalmente com aqueles que não queremos nos sacrificar. Eu ouvi uma mensagem de uma psicóloga e uma pedagoga. Elas fizeram uma entrevista com algumas crianças e eu achei bem interessante. Vamos aprender um pouco com a inocência das crianças. A Nica, de 6 anos, respondeu: se você quer amar melhor, você deve começar com uma pessoa que você não gosta. Eu achei bem interessante. Eu gostaria de pedir a Jane para ler Lucas, capítulo 6, do verso 32 ao 36. Lucas, capítulo 6. 32 ao 36, por favor. Tá bom. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que o amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês?
Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se prestarem a pessoas de quem espera devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amém. Obrigada. Até o 34, né? Não, até o 36. Ah, tá. Não falei, não. Amém. Porém, os seus inimigos façam-lhes o bem e empreste a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amém. Obrigada, Jane. Que mérito vocês terão se amarem uns aos outros, né? A tendência nossa realmente é a gente retribuir com aqueles que retribuem o bem para conosco, né? Mas o interessante é que o Senhor, ele mostra a maneira como nós devemos agir. Nesse texto de Lucas, Jesus ensina o que é o amor sacrificial. Ele mostra as exigências do reino de Deus. Aqui está o perfil para todos os cristãos. Devemos entender que fomos convocadas a imitar o amor do Pai. Não podemos escolher a quem amar, porque Deus não escolheu. Ele amou a todos. João 3,16. O amor de Deus não tem limites e nem medidas. Jesus amou a prostituta, amou o ladrão da cruz, amou a Judas, que o traiu, amou a Pedro, que o negou. Olha que lição de amor. Às vezes estamos tão distantes do amor de Jesus porque queremos escolher a quem devemos amar. Se alguém me traiu ou me humilhou, eu não quero amar. E às vezes ainda digo, eu não consigo. Jesus, no momento que estava sendo maltratado na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Logo, quando Jesus sofreu na cruz, ele não fez de qualquer maneira. Ele fez para nos ensinar como é viver o verdadeiro amor. Logo, não temos desculpas para achar que só Jesus consegue. Se Jesus está em nós, somos convocadas a exercitar esse amor sacrificial. Jesus acredita que somos capazes de amar aqueles que nos maltratam, aqueles que são difíceis de lidar. Quando lidamos com pessoas assim, é fácil responder de forma carnal. Entretanto, isso só traz o pior de nós. Quanto melhor seria permitir que nossos tratos com pessoas difíceis demonstrasse o fruto do Espírito em nós, que está lá em Gálatas 5, do 22 ao 23. Pela graça de Deus, possamos lidar com pessoas difíceis em amor, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Além disso, que nós tenhamos o cuidado de não nos tornarmos as pessoas difíceis com as quais os outros têm que lidar. Vamos ver outras crianças falando sobre o amor. A Mili, de 8 anos, falou: amor é quando você chama, amor é quando alguém te chama com amor. A forma de falar seu nome é diferente. A Noélia, de 9 anos, falou: amor é você falar para o garoto que a camisa dele é linda, aí ele passa a usar a camisa todos os dias, só para ver você feliz. Oh. A Ana, de 8 anos, falou: amor é quando você dá seu picolé para o colega que não pode comprar outro. Vamos ver aqui. A Deise, por favor, você pode abrir lá em Lucas 14, do 12 ao 14, por favor?
Lucas 12, Lucas 14, do 12 ao 14. 12 ao 14. Está difícil. Então Jesus disse ao que o não, então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados e os mancos, e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Obrigada, Deise. Quando Jesus fala ao homem que convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, ele está falando sobre fazer o bem sem esperar receber nada em troca. Quando amamos, precisamos abrir mão de algumas coisas, porque é assim que mostramos o verdadeiro amor sacrificial, a capacidade de dar. Muitas vezes não queremos tirar de nós para dar para o outro. Isso é egoísmo, porque quando queremos algo, fazemos de tudo para conseguir. Se eu quero comprar um celular, uma roupa, nós vamos se esforçar para conseguir comprar o que nós desejamos. Mas será que fazemos esse mesmo sacrifício quando é para o outro? Muitas vezes, achamos que estamos no caminho certo, e Deus nos surpreende com suas palavras e nos dá a oportunidade de voltarmos ao caminho certo. Precisamos refletir a maneira como estamos vivendo o amor sacrificial, em dar sem esperar nada em troca. Vamos ver outra criança. A Samanta, de 10 anos, falou: amar é quando você fala para o outro alguma coisa ruim sobre você, e você fica preocupado se a pessoa vai continuar te amando. Aí, você descobre que ela continua te amando ainda mais. Amar é aceitar o outro. Lá em Lucas 15, capítulo 15, do verso 11 ao 32, vai se falar sobre a história do filho pródigo. E o filho pródigo é o maior exemplo de amor. O filho mais novo olhou para o pai e pensou: eu não ligo para você, eu só quero o seu dinheiro, e eu quero gastar o que você conquistou. O pai poderia ter endurecido seu coração, poderia ter dado tudo para o filho mais velho que estava ao seu lado. Mas a Bíblia diz que aquele pai repartiu entre eles. O filho mais novo foi embora, gastou tudo, e quando se viu perdido, voltou. E o que foi que o pai fez? Abriu os braços, o recebeu de novo. Esse pai é a figura de Deus para mim e para você. Quantas vezes fazemos isso com Deus? Pedimos, e quando recebemos, esquecemos de agradecer com a mesma intensidade que pedimos. E mesmo assim, Jesus está sempre de braços abertos e dizendo: eu continuo te amando, porque eu amo quem você é. Esse é o amor que precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus. Amar é aceitar o outro. Precisamos entender que não vamos mudar ninguém, mas podemos levar o amor a outro. Precisamos levar o amor
Precisamos entender que não vamos mudar ninguém, mas podemos levar o amor a outras pessoas e elas serem tocadas. O amor é o maior milagre para mudar vidas. Outra criança, a Cris, de 8 anos, falou: amar é quando a mamãe vê o papai suado e mal cheiroso e ainda fala que ele está lindo. Isso é amor. Outra criança, o Cid, de 10 anos, falou: durante a minha apresentação de piano, eu vi o meu pai na plateia. Ele estava sorrindo e acenando para mim. Ele era a única pessoa de quem eu não sentia medo, porque amar é aceitar o outro. Essa criança sabia que o amor do pai não iria mudar se ele errasse a nota da música. Seu pai estaria com ele. Isso é segurança, amor. Nós estamos sempre exigindo do outro. Muitas vezes queremos que o outro faça as coisas como nós queremos e achamos. Precisamos dar valor às pessoas que estão ao nosso lado. Quando o seu irmão errar, não se lembre do erro. Lembre-se primeiro que ele é seu irmão. Muitas vezes admiramos a igreja primitiva e gostaríamos de viver como ela vivia. Mas quando nos deparamos com o amor e as atitudes daqueles irmãos, ficamos tristes. Porque hoje podemos fazer mais e não fazemos. Os irmãos viviam tudo em comum. Eles dividiam tudo. Mas hoje o dividir tudo vai doer em nossos corações. Até fazemos uns pelos outros, mas não com o desejo de dividir tudo. Precisamos rasgar o nosso coração e, com a ajuda de Deus, pedir a Ele para ter um coração abnegado quanto ao dividir. A Bíblia diz que seríamos reconhecidos como os discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Agora vamos ver o amor sacrificial no casamento. A visão do casamento, segundo o mundo, enfatiza o máximo de prazer com o mínimo de sacrifício. Muitos casamentos estão sendo destruídos por falta de amor sacrificial. Não querem abrir mão dos seus direitos por amor ao outro. O conflito de poder em que cada um dos cônjuges busca sair vencedor. Por causa dessa visão, muitos casamentos têm fracassado. E o índice de divórcio aumenta incrivelmente. Vamos ver 5 motivos pelos quais os casais mais brigam. Primeiro motivo: você gasta demais. As questões financeiras são um dos principais motivos de confronto. Na maioria das vezes, essa é uma reclamação masculina. O marido reclama que a esposa gasta demais ou não sabe administrar o dinheiro. As esposas, quando reclamam, pensam no futuro e acusam o parceiro de ganhar pouco. O segundo motivo é: se não for do meu jeito, eu não quero. Questões envolvendo o poder são recorrentes das desavenças. Homens e mulheres querem ter o poder de decisão. Eles querem decidir questões financeiras, como a compra do carro ou da casa. Ela gosta de decidir coisas do dia a dia em relação aos filhos. Mas é óbvio que esse papel pode se inverter dependendo do casal. O terceiro motivo: você está no Facebook ao invés de me dar atenção. A quantidade de afeto e atenção sempre gera um pano para a manga nas discussões. Atualmente, com a rotina cada vez mais atribulada, os casais têm menos tempo para se dedicar um ao outro. Nesse contexto, a tecnologia também virou motivo de briga. Tanto a mulher quanto o homem utilizam celular, computador e redes sociais. Basta uma foto postada ou uma solicitação de amizade para iniciar uma discussão. O quarto motivo é a rotina. A rotina é outro elemento catalisador da discórdia. Quando o casal se casa, a expectativa sobre o comportamento do outro é muito grande. Mas, às vezes, as coisas não ocorrem como desejado. Às vezes, um exemplo: de novo essa toalha molhada na cama, é um motivo banal para demonstrar insatisfação com algo maior.
E o quinto motivo é: você se arruma demais para sair. Um pouco de ciúme é bom para ter cuidado na relação. O perigo é quando ele cruza o limite da possessão. Nesse caso, o parceiro não permite a individualidade do outro. O ciúme doentio pode se desenvolver a nível patológico, atingindo a chama do síndrome de Otelo, como ápice de agressividade muito perigoso. Sem sacrifício, o amor não dura muito tempo. Esse é o casamento longe da vontade de Deus. A sabedoria de Deus é completamente diferente da do mundo. Em um casamento cristão, cada um dos cônjuges olha nos olhos do outro e diz: eu o amo, ou eu a amo. E isso significa que me comprometo a servi-lo, a edificá-lo e a encorajá-lo. Eu o amo, e isso significa, eu já falei, tenho plena consciência de que terei de empregar tempo, vigor e dinheiro, mas quero colocar os seus interesses na frente do meu. Eu fico atrás e você vai na frente. Num casamento cristão, não existe conflito de poder, em que cada um dos cônjuges busque sair vencedor. Pelo contrário, há um desejo de serviço mútuo. O que cada um está procurando é amar mais, abençoar mais e servir mais. Você é uma joia rara. Qual é o seu bem mais precioso? Quando estamos apaixonados, a pessoa amada se torna tudo aquilo que temos de mais valor. Saber valorizar o seu grande amor é o essencial, pois ele é uma verdadeira joia rara em sua vida. Essa semana eu escutei uma frase muito bonita do meu esposo. Ele falou para mim assim: a sua vontade é a minha vontade. Ah, eu achei tão bonito. Agora vamos ver, dando de nós mesmos em favor dos amigos. O mundo não entende o princípio cristão da fraternidade. De acordo com os conceitos vigentes, devemos procurar amigos que pensem como nós, que tenham o mesmo nível social, que votem nos mesmos candidatos e que tenham os mesmos hobbies que temos. A convivência com pessoas assim não traz problemas. Elas não vão nos pedir conselhos nem ajuda financeira. Se mantivermos uma distância conveniente, o relacionamento não vai ser prejudicado por compromissos nem por expectativas. Esse tipo de amizade nos satisfaz, até que nos deparemos com alguns revés. Se enfrentarmos um problema sério, uma perda trágica ou uma doença grave, logo perceberemos que ninguém nos dá muita importância. Por quê? Porque não investimos na vida dos outros. E agora que chegou a hora de fazer um saque, descobrimos que não há recursos disponíveis em nossa conta no banco da amizade. A amizade cristã é diferente. Conhecemos alguns irmãos e resolvemos dar-nos a nós mesmos em favor deles. Investimos neles nosso tempo, nosso vigor e nossos recursos. Por nos encontrarmos com frequência, acabamos nos tornando íntimos. Nós nos encorajamos, aconselhamos, desafiamos e repreendemos mutuamente. Nós nos amamos com sacrifício. O amor sacrificial é dar sem desistir. O amor sacrificial tem apenas um problema. Quando nos comprometemos com ele para valer, logo perceberemos que é extremamente desgastante. Depois de nos dar, de servir e nos dedicarmos a outros durante algum tempo, talvez comecemos a sentir-nos desfalecidos, como se não tivéssemos mais nada para dar. Estamos quase na reserva. Logo precisamos entender que estamos passando por um esgotamento nervoso. Aqueles que são dotados de muita fibra moral e elevada autodisciplina dizem: embora eu esteja sem condições de amar, vou continuar dando. É o ato que importa, não os sentimentos.
apesar deles estarem adotando uma posição correta, normalmente chega a um ponto em que não apenas se veem vazios, mas também irados. Sentem raiva de pessoas que são importantes para Deus e, às vezes, do próprio Deus. Nessa condição, veem os outros como problemas que precisam evitar. Os telefonemas viram intromissões. Responder às mensagens do WhatsApp acaba sendo uma obrigação. Qualquer um que já esteve na linha de frente do amor ao próximo certamente experimentou os seguintes sentimentos. Não aguento mais saber de problemas, nem sofrimentos e mágoas de mais ninguém. A essa altura, somos tentados a deixar por completo de amar as pessoas. Essa é, sem dúvida, uma forma de lidar com o esgotamento nervoso. Contudo, existe outra melhor. Podemos esgotar o nosso depósito de amor e depois enchê-lo outra vez. É possível amar as pessoas não só sacrificialmente, mas também com firmeza. O amor para o qual Deus nos chama não é uma corrida de 100 metros rasos do amor, mas uma maratona. Para isso, precisamos aprender a nos reabastecer quando ficamos sem amor. Por favor, eu gostaria que a Verônica lesse Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao 30. Onze, 28 ao 30? Isso. Só um minutinho, Marília. Tranquila. Venham a mim, achei. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigada, tá? Então, com o esgotamento nervoso, a nossa fé fica muito comprometida. Logo, precisaremos de nos reabastecer. Vamos ver o reabastecimento espiritual. Lá em 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, encontramos um episódio da vida de Davi. Aconteceu antes dele se tornar rei, quando ainda era líder de um bando de rebeldes e foragidos. Davi amou, liderou e ajudou muita gente, serviu a muitos e faltou pouco para seu amor chegar à exaustão. Seu tanque achava-se quase vazio, quando os inimigos, numa emboscada, sequestraram as mulheres e filhos de Davi e de seus homens. Estes, enfurecidos, falaram em depor e até mesmo em matar Davi, que já não tinha forças. Ele teve vontade de deixar sua posição de líder, estava disposto a abandonar aquele povo. O que fazer numa hora dessas? Encontramos a resposta numa frase de 1 Samuel, né, que é o capítulo 3, o verso 6, que diz: Davi se reanimou no Senhor. Ele se afastou um pouco do povo, que o pressionava ao máximo, deu as costas a outras oportunidades de servir, parou, ficou sozinho e teve uma longa conversa com Deus. Passou alguns momentos aquecendo-se no amor de Deus e lembrou-se que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46:1. Davi ficou algum tempo a sós com Deus, até ver seu vigor espiritual voltar à plena carga. Jesus também fazia o mesmo. Depois de passar um longo período em contato com o povo, amando, servindo, curando, aconselhando e ensinando, retirava-se para o monte a fim de orar. Está lá em Mateus 14, 23. Jesus necessitava de momentos a sós com o Pai. Para reabastecer-se, é desnecessário dizer que,
Se Davi e Jesus, vez por outra, precisavam de um reabastecimento espiritual, nós também precisamos. De alguma forma, necessitamos diminuir o ritmo, sair da roda viva, procurar um lugar solitário e nos reanimar na pessoa de Deus. Para isso devemos reservar um período diário para estar a sós com Deus, antes de qualquer compromisso. Falemos com Ele e leiamos a sua palavra. Temos de permitir que Deus revigore o nosso espírito. Quando conseguirmos, estaremos no caminho do amor sacrificial e constante. Agora nós vamos ver o reabastecimento emocional. É muito importante atentar para o nível do nosso combustível espiritual, embora ele não seja o único que pode baixar. Devemos também prestar atenção ao nível do combustível emocional. É possível manter-nos reabastecidos espiritualmente e ainda assim sentir-nos incapacitados para amar. A vida muitas vezes coloca diante de nós situações que podem nos esgotar emocionalmente. A morte do cônjuge, um divórcio, uma doença ou lesão, a perda do emprego, até mesmo situações felizes, como uma festa na família ou o nascimento de um filho, pode esgotar nossas energias emocionais. As causas de esgotamento emocional estão presentes também em casa. A pia está entupida e o encanador só poderá vir no final de semana. Descobrimos que nosso filho adolescente está usando drogas. Quando o nosso tanque emocional se esvazia, é provável que percamos o interesse pelo bem-estar dos outros, independentemente do nível de nosso combustível espiritual. Como é que nós nos reabasteceremos emocionalmente? Existem basicamente duas maneiras. A primeira é descansar. Algumas pessoas não compreendem isso, gostam de fazer tudo com rapidez e, se precisa de um reabastecimento emocional, prefere fazê-lo através de uma pílula ou de uma injeção. Contudo, não existem soluções instantâneas. Para reabastecermos nossas reservas emocionais, precisamos ter calma, parar um pouco, descansar, respirar fundo e esquecer-se do telefone. Deixemos que as coisas se resolvam naturalmente e nos recuperemos, retornando assim ao nosso bem-estar emocional e pleno. A segunda maneira de nos reabastecermos emocionalmente é o lazer. Há atividades que parecem nos inspirar, fazendo reviver nosso entusiasmo pela vida, como ler um bom livro, ouvir música, viajar para um bom lugar que você possa desfrutar das paisagens e etc. Talvez seja necessário fazer algumas experiências para achar o que é melhor para você. Assim que encontrar algo ideal, você ficará sabendo. Algumas horas dessas atividades, seja ela qual for, irão reabastecê-lo emocionalmente e farão com que volte a amar os outros de modo sacrificial e constante. Agora vamos ver o reabastecimento físico. Contudo, alguém pode estar com suas reservas espirituais e emocionais e ainda assim ter vontade de se esconder. Todas as vezes que escutar passos de alguém aproximando de você, você quer ficar longe. Nesse caso, você deve verificar o nível do seu combustível físico. Há muita gente fisicamente esgotada em nossos dias. A maioria não tem a mínima ideia de como sua condição física mina seus esforços para amar os outros. Não percebem que poder ouvir, servir, confrontar e repreender é preciso vigor físico. Em geral, quem se acha fisicamente esgotado se irrita com maior facilidade. Apresenta ainda uma acentuada tendência para adotar atitudes críticas defensivas e negativas. Nessas condições, é muito difícil amar alguém e é difícil também ser amado.
Como é que nos mantemos fisicamente em forma? Todos conhecemos, vamos ver 3 regras. A primeira regra é alimentar-se de forma saudável. A segunda é dormir o suficiente. E a terceira é exercitar-se. A maioria das pessoas exagera no açúcar e na gordura. Em consequência, muitos estão acima do peso ideal. E por isso também que temos problemas de glicemia. Outro resultado desse quadro são as doenças do coração. Com uma alimentação inadequada, é impossível manter uma boa reserva física. Além disso, muitos não dão a devida importância ao sono. Se alguém não acorda razoavelmente bem disposto, provavelmente não está dormindo o suficiente. Ou pode ser que tome café em excesso durante o dia, ou coma uma pizza de calabresa à meia-noite. Isso prejudica o sono. Dizemos que não temos tempo ou ânimo para nos exercitar, embora saibamos que os especialistas já provaram cientificamente que a atividade física ajuda a repor as energias e diminui a necessidade do sono. Quem se acha espiritualmente e emocionalmente bem e ainda assim sente esgotamento, deve examinar sua alimentação, sua rotina de exercício e o seu sono. É possível que só precise de algumas e simples mudanças em seus hábitos diários para reabastecer seu tanque e sentir em forma para amar, firme e sacrificialmente. Não é fácil amar de verdade. O preço a ser pago é muito alto do que se imagina. Primeiro, temos de aplicar nosso tempo, vigor e dinheiro. Depois, ainda vamos ter de gastar algum tempo reabastecendo-nos para podermos continuar gastando nossos recursos. Entretanto, a recompensa do amor sacrificial é bem maior do que podemos imaginar. Vamos ler todas agora, Mateus 19, do 27 ao 29. Deixa eu ver. A irmãzinha que pode ler. Esther, você pode ler? Mateus. De 19 a quanto? Mateus 19, do 27 ao 29. Tá bom. Obrigada. Então lhe falou Pedro: eis que nós todos deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar-se no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, ou coisa do ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Obrigada, Esther. Então, o falso amor que o mundo conhece não oferece tamanha recompensa. A felicidade pessoal nunca vem por meio da satisfação de nossos desejos pessoais. A felicidade pessoal vem do sacrifício. O que, na verdade, não é sacrifício se torna um deleite, algo prazeroso. Poder ajudar e amar o nosso próximo é algo que nos completa e nos faz felizes de verdade. Irmãs, esse é o amor sacrificial. Obrigada. Amém. Parabéns, hein, Maria Helena? Muito bom. Obrigada a você, Maria Helena. Viu?
Obrigada. Bom. Todas cooperaram e vocês são as bênçãos. Alguém quer